Pois é, Carol, e o prazo para contratar as operações de programa de renegociação de dívidas rurais do BNDES termina hoje. Ao todo foram aprovados 7 bilhões de reais e 7 bilhões e 200 milhões para agricultores que sofreram perdas de safra causadas por eventos climáticos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, o Caio Barbosa Alves. Caio, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valtena. Muito obrigado por me receber. Poder falar um pouco do apoio do BNDES ao setor agropecuário. Esses 7 bilhões que a gente falou faz parte daquele pacote de 12 da medida provisória que o governo aprovou? Exatamente, Valtena. O governo federal aprovou, pela medida provisória 1314, um programa de crédito destinado à liquidação de dívidas rurais. E esse programa foi 12 bilhões de reais em que o BNDES operacionalizou. Ele lançou o programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais e dentro desses 12 bilhões foram aprovados 7,5 bilhões de reais até o presente momento. Contratações aconteceram dentro da expectativa? Pensando que foi um programa de curta duração, a medida provisória ela foi editada em setembro do ano passado. Os bancos eles tiveram que se adaptar às suas esteiras de contratação, eles tiveram que implementar esse novo programa. O próprio BNDES teve que fazer essa implementação. Então, a gente está falando de pouco mais de 4 meses desde que o programa foi lançado até o final da contratação. Então, foram resultados muito expressivos, dado o exíguo prazo de contratação. A gente está falando aqui de cerca de 30 mil operações que foram firmadas nesses 4 meses, desses 4,5 bilhões de reais. E o mais importante, Carolina e Valteno, é que o pequeno produtor e o médio produtor foi o que mais acessou o programa. Desses 7,5 bilhões de reais, 4,8 foram destinados ao pequeno e o médio produtor, ou seja, mais de 60% do programa chegou aos pequenos e médios produtores. Mas ainda veja só, o setor, a gente acompanha muito essas demandas aqui. O setor queria 30, recebeu 12 e no final foram 7 até agora. E a gente está vivendo um nível, e vocês têm essas informações aí, de endividamento histórico do setor. Até quando? E vocês têm uma perspectiva de até quando essa situação prevalece e quando é que a gente melhora um pouco isso? Porque a gente está com baixo preço de commodity, né? Está acontecendo, quer dizer, o produtor não está conseguindo vender por um preço desejável, está endividado e está tendo dificuldade com a questão dos juros. Esse cenário pode mudar? De fato, é um cenário desafiador para o setor agro, mas a gente espera uma ótima safra, né, que deve ser colhida nos próximos meses. Tá? Esse programa foi um grande esforço do governo federal, então a gente precisa entender que é um programa que teve taxas bem abaixo das taxas de mercado, né? Como foi dito, foram 12 bilhões de reais, mas por uma questão de demanda, né, foram aprovados 7,5 bilhões. Tá? Taxas de 6 a 10%, ou seja, bem abaixo da Selic. Então a gente espera que esse programa ele venha ajudar bastante. Como eu disse, foram mais de cerca de 30 mil operações. Então, aquele produtor que mais precisava alongar os seus créditos, ele teve acesso à linha. Tá? Considerando que vai ter a gente não espera nenhum tipo de quebra de safra em nenhuma região do país, principalmente o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com essas quebras de safra, mas a expectativa é que essa safra atual seja uma ótima safra e a safra seguinte também. E aliando com o programa que a gente acabou de lançar e pensando já no próximo plano safra, que deve ser lançado, que será lançado agora em julho desse ano, a gente imagina que em relação ao endividamento rural, tá, grande parte do problema deve ser equalizado, sim. Ô, Caio, e além do Rio Grande do Sul, quem mais procurou? O programa estava aberto, Carolina, para mais de cerca de 1.500 municípios do Brasil. Tá? Então, o Rio Grande do Sul ele concentrou a maior parte da demanda, mas quase todos os estados brasileiros tiveram contratação.
porque assim, a gente está falando porque o Mato Grosso do Sul teve perda grande, imagino que Mato Grosso do Sul e Paraná devem também, junto com o Rio Grande do Sul, os 3 estados, né? Liderar em função do fato de que a estiagem foi mais dura nesses estados. Agora, a gente está vivendo ainda um período preocupante ainda no Sul. O Sul está passando por um período de estiagem, então todo mundo levantou, acendeu uma luzinha amarela por causa da soja, porque o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que eles dão conta de ano após ano enfrentarem dificuldades climáticas. Então, assim, a gente, na verdade, dentro dessa questão do crédito, do seguro, a gente está sempre correndo atrás desses prejuízos. E os bancos são fatores importantes para isso, os bancos públicos, os bancos privados. Já não estava chegando a hora, está tramitando lá no Congresso, se não me engano já está na Câmara, a questão do seguro rural, porque é isso que vai dar uma garantia de que você toma o dinheiro, você pode passar por um risco climático, mas você tem a garantia de, em caso de perda, de ser ressarcido, né, Caio? De fato, o seguro é um dos instrumentos que dão garantia de renda ao produtor rural. E, obviamente, o governo federal sabe disso e ele investe cada vez mais no seguro. Além do próprio seguro rural, você tem um outro programa, que é o ProAgro, que é um programa gerido pelo Banco Central, que é mais focado nos pequenos agricultores e também garante esse seguro essa estabilidade de renda no caso de intempéries climáticas. Então, assim, o setor agro encara um cenário desafiador, mas assim, o governo federal e o BNDES faz parte desse esforço, né? Ele vem municiando o setor com uma série de instrumentos, seja de alongamento de dívida, seja de concessão de novos créditos a prazos mais alongados que as operações de mercado, seja através do próprio seguro rural e do ProAgro, que viabilizam, né, que buscam dar essa estabilidade para o produtor rural para poder fazer o que ele melhor sabe, né, que é plantar e colher. Caio, e dá tempo ainda de fazer essa contratação? Porque a gente está falando aí do prazo, né, que termina hoje. Vai ter uma prorrogação? Esse é um prazo estipulado pelo Conselho Monetário Nacional com base numa medida provisória, né? Então, caso essa medida provisória não seja convertida em lei, né, esse é um prazo que não será estendido, tá? Mas, obviamente, se o Congresso ou o próprio governo federal entender, né, e assim decidir por uma prorrogação em outro tipo de instrumento, o BNDES obviamente vai operacionalizar, mas a gente não hoje a gente não trabalha com esse cenário, então a gente está trabalhando com o cenário de encerramento do prazo de contratação na data de hoje. Bom, vamos aguardar a próxima reunião do Conselho Monetário, mês que vem, com sinalização já de redução da queda de juros. Isso ajuda a melhorar o clima de negócios, vai ser uma redução lenta. A gente acabou de dar aí a inflação, se manteve no mesmo ponto, uma pequena subidinha do setor de alimentos, mas o governo tem adotado bem as políticas de controle monetário. Vamos ver se com a redução dos juros melhora a situação no campo, Caio. Obrigado, então, pela sua participação aqui, você que é do Departamento de Crédito Digital Agropecuária e Normas do BNDES, chefe desse departamento. A gente agradece imensamente as suas explicações. Obrigado, Valtena. Obrigado, Carolina. Muito obrigado por me receber. Um abraço. Nós que agradecemos. Até a próxima. Tchau, tchau.